como eu disse anteriormente, né? Esses livros que me ajudaram muito no meu desenvolvimento, que tem me ajudado, na verdade, né? Nos meus estudos, que foram uma base para mim muito forte depois do falecimento do meu pai. E assim, eu vou falar aqui alguns livros, né? Que eu tenho lido, que eu li que me ajudaram muito nesse processo, além da Bíblia, obviamente, né? Eu li um livro chamado Eu Quero Aplicar. Só que assim, isso eu preciso de um apoio de vocês para aplicar esse conteúdo, esse livro que eu li, que eu achei um dos livros mais interessantes que eu li, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li também um livro maravilhoso de Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. São livros muito bons e eu recomendo a vocês que vocês leiam, vocês reflitam. Tem um livro também muito interessante, Como Pensa o Imperador. Fala sobre a história de Marco Aurélio, como ele superou, como ele supera, né, a dor, essa questão, como ele vê a questão da morte, não com aquele medo, mas com uma coisa natural que faz parte da vida, desse processo que todos nós passamos e vamos passar. E assim, eu vou compartilhar com vocês, porque assim, eu acho que foi bom para o meu desenvolvimento, tem me ajudado bastante nos meus estudos, né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Eu estava lendo um livro sobre a história de David Goggins. Ele, no caso, ele até os 10 anos de idade, ele não sabia ler. Ele tem TDAH, ele foi diagnosticado com TDAH, não sabia ler até os 10 anos de idade, pesava 130 quilos. Ele era de uma realidade, né, nos Estados Unidos, uma realidade pobre, e aí sem muita expectativa sobre o futuro. Ele olhou para ele e falou, não gosto, não gostei, não gosto do que eu estou vendo, e isso serviu de estímulo. Então ele começou a se exercitar, é aquela realidade. Aí ele fez um livro, eu li esse livro, Nada Pode Me Ferir, maravilhoso, que tem me ajudado também, me ajudou bastante, né? É um estímulo, é realmente um livro que tem uma base muito forte. Ele era uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, e aí ele vai lá, começa a estudar, como ele não sabia ler. Ele começou a ler e ele começou a escrever, tanto que ele decorou as páginas dos livros. Aí ele prestou um concurso para CEO da Marinha, passou nesse concurso. Gente, isso assim, é a vida de muita gente, é a minha vida, tenho certeza que é a vida de muitos de vocês. E por isso eu vou compartilhar esses conteúdos, que eu achei extremamente interessante, é bom para o nosso desenvolvimento. A gente tem que estar sempre buscando o melhor, a gente tem que estar sempre buscando crescer, que as nossas dificuldades sirvam de estímulo, né, para a gente crescer cada vez mais. E esses livros, eles nos ensinam, né, isso. E, assim, é muito bom. Eu tenho lido, assim, eu sempre, assim, eu estava comentando esses dias com a minha irmã sobre a inteligência e a ciência, ela tem, no caso corroborado, que realmente a inteligência, o aprendizado, ele é um processo que pode ser aprendido, mesmo após, no caso, a vida adulta. A ciência, ela tem, no caso, tem mostrado isso, né? Através de vários estudos, eu estava vendo esses dias uma psicóloga, uma neuropsicóloga, comentando sobre a inteligência, que nós estamos colocando tanto conteúdo inútil na nossa mente, que a gente não está tendo aquela memória de longo prazo, não tem como fazer uma transferência. Eu acho que é o hipocampo, ela estava comentando. Nós temos assim, eu sempre pensei dessa forma, que o nosso cérebro é como se fosse um computador cheio de gavetas. Nós temos memórias daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós vemos, memória fotográfica, memória auditiva, todas essas memórias nós temos. Só que a gente tem colocado tantos conteúdos inúteis, coisas totalmente relevantes, que a gente não está tendo espaço para, no caso, para esse conhecimento. A gente está tendo tanta informação, a gente está tendo facilidade, na verdade, no caso, de nos informarmos, só que a gente está colocando tanta coisa inútil que a gente, às vezes, não está conseguindo aderir àquilo que é realmente importante. Aí ela estava falando sobre essa transferência. Temos duas gavetas, né? Como se o cérebro tivesse gavetas. Tem a memória de curto prazo, só que nós estamos abarrotando essa gaveta com coisas inúteis. E aí, assim, a gente teria que esvaziar essa gaveta para ela conseguir fazer essa transferência daquilo que é realmente importante. Do estudo, né? Eu estou estudando aqui, eu preciso aprender algumas coisas. Como é que eu faço para, no caso, para conseguir aderir esse aprendizado? Eu preciso pegar e desocupar essa gaveta que está sendo abarrotada de coisas inúteis para eu conseguir transferir
aquilo, no caso, aquele aprendizado, aquela leitura que eu fiz, né, para essa memória de longo prazo. Então, eu vou compartilhar, né? Eu tenho ouvido, tenho lido alguns artigos sobre isso, sobre neuropsicologia, sobre ciência, no caso, por trás do aprendizado, o que a ciência tem dito, né? Sobre neuroplasticidade na vida adulta, que é importante que nós temos também a neuroplasticidade, que até pouco tempo acreditava que só as crianças elas tinham essa neuroplasticidade. E o que é isso? É assim, é você passar, vamos colocar assim, para ficar mais didático, né? Eu passei por um trauma. A criança ela passa por um trauma e ela consegue, mesmo após aquele trauma, ela consegue se desenvolver. E é exatamente isso. A ciência tem mostrado que nós também, os adultos, temos essa neuroplasticidade. Nós também temos essa condição de aprender. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abarrotando nossa mente com coisas inúteis e a gente não está conseguindo fixar aquilo que a gente. Às vezes até assim, a gente quer aprender, só que a gente não está tendo como fixar, porque não tem espaço, porque nosso cérebro está sendo abarrotado de coisas inúteis. Então, assim, por isso eu vou compartilhar esses vídeos. Aquilo que for relevante, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho estudado, tenho lido bastante, eu sempre gostei de ler. E assim, muita gente fala assim, como eu falei anteriormente no vídeo anterior, tem pessoas sinestésicas, tem pessoas, no caso, que lê, algumas vezes conseguem fixar. Eu, assim, conversando com a minha irmã, como eu disse anteriormente, eu sempre pensei que nosso cérebro fosse uma gaveta, tivesse tudo armazenado ali, todos os conteúdos, tudo aquilo que eu já vi, tudo aquilo que eu já ouvi, ficassem fixados na mente da gente. E eu falei, gente, como eu consigo acessar isso quando eu for fazer uma prova de um concurso público? Como eu posso acessar? E é exatamente isso que eu vou estudar com vocês. Eu vou tentar aprender como eu faço, no caso. Eu vou prestar alguns concursos públicos no mês que vem. E eu vou tentar ver como eu consigo acessar na prova. Eu tenho estudado, eu estudo bastante, eu leio muito. Assim, eu sei que tem muita gente que fala assim, mas eu leio e não consigo fixar. Se for necessário ler 20 vezes, eu vou ler. Mas graças a Deus eu acho que não vai ser necessário. Por quê? Porque dizem que compartilhando conhecimento a gente aprende. Então é isso. O objetivo aqui maior de eu postar esses vídeos é exatamente de fixar aquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado. É tentar fixar. Então eu agradeço por essa oportunidade que vocês estão me dando, né? Que a gente cresça, nós possamos crescer, tanto eu quanto vocês. Eu espero contar com a ajuda de vocês para esse meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. É isso, continue se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada a todos. É isso, beijo.